Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal SOL, Utilidade Pública e seus direitos. E como prometido, eu estou trazendo para vocês nesse vídeo acerca de um benefício que é bastante polêmico, as pessoas não entendem, né? Todo o contexto desse benefício, para falar a verdade, ele é inclusive pautado em cima de muito preconceito, mas eu irei desmistificar para todos vocês. Então eu já peço que você acompanhe esse vídeo com muita atenção e até o final, porque ele vai ser um pouco extenso, ok? Mas antes de entrarmos aí nessa pauta, eu quero convidar a todos vocês que não conheciam ainda aqui o nosso canal, para que você também venha fazer parte aqui da nossa família, e é muito simples e você não paga nada. Se inscreva no canal e ativem o sininho em todos, que é para a plataforma lhe notificar de cada vídeo novo que eu postar aqui para você. E não se esqueça de deixar seu like maneiro e fiquem à vontade para maratonar todos os nossos vídeos aqui no canal. Ai, Sol, mas qual tema você vai falar hoje? Que benefício é esse? Nada mais, nada menos, minha gente, do que o auxílio reclusão. Então, você vai entender tudo nesse vídeo, tá? O que é, qual a previsão da lei e quem pode receber. Então, estou trazendo todos os tópicos num único vídeo. Vamos lá, pessoal? Para que você entenda, os segurados do INSS, ou seja, o Instituto Nacional de Seguro Social, possuem direito a uma série de benefícios voltados a determinadas situações, como, por exemplo, a licença maternidade ou paternidade. Outra situação na qual o funcionário pode sim ter direito a um benefício do INSS é em caso de uma prisão, ou seja, o chamado auxílio reclusão, alvo, como eu disse para vocês, de muitas polêmicas aqui no Brasil. Existe, minha gente, o entendimento equivocado de que todos os presidiários podem receber o auxílio, o que gera aí uma divisão de opiniões da população sobre o tema. O primeiro ponto a se destacar e que nós iremos falar neste vídeo é que o preso não é o beneficiário, mas sim os seus dependentes. Um exemplo, uma família onde o pai ali é um trabalhador e ele cometeu, um crime, ele é detido. E aí, como é que fica a família? Se ele era o arrimo da família, entendeu? Outro detalhe, minha gente, que a família tem que ser de baixa renda, tá certo? Então, não é qualquer detento que irá ser beneficiado, ou melhor dizendo, não é nem ele que é beneficiado, e sim a família dele. Então, já resumi bastante aqui esse impasse, ok? Apesar disso, minha gente, muitos familiares de presos não sabem que possuem direito ao benefício, ou não sabe como entrar com o pedido para receber aí a quantia mensal. Além disso, muitas empresas também não sabem qual o seu papel em uma situação como essa. Então, nós iremos esclarecer nesse vídeo todas as suas dúvidas, ok? Vamos lá. O que é, minha gente, o auxílio reclusão? O significado da palavra recluso vem do substantivo feminino reclusão, condição de quem ou do que está preso em cativeiro ou em cárcere. Do ponto de vista jurídico, é uma pena privativa de liberdade por prazo
determinado, cumprido completo isolamento em penitenciárias. Nem sempre a pessoa estará reclusa por motivos jurídicos ao cometer aí um crime. É possível que ela esteja também em cárcere privado ao ser vítima de um delito. Então, entendendo o conceito de reclusão, chegamos à explicação do que é, então, o auxílio reclusão. O auxílio reclusão, minha gente, se trata de um benefício do INSS que é pago aos dependentes do trabalhador que está preso em regime fechado. Os dependentes que têm direito ao auxílio reclusão são filhos, pais, irmãos e cônjuges. Uma dúvida bastante comum é sobre como calcular aí o valor do auxílio reclusão. Entretanto, o valor do benefício é um valor fixo mensal, tá? Sempre de um salário mínimo do período vigente. Em 2024, a quantia, né, ou seja, o valor do salário mínimo é de R$ 1.412. O que muda anualmente é o valor determinado pelo INSS para caracterizar o trabalhador como de baixa renda. Então, o que isso quer dizer? Todo ano, o salário mínimo tem o seu aumento. Sendo assim, esse auxílio acompanha, tá? Sempre o valor aí do salário mínimo. Agora, vamos saber, minha gente, o que diz a lei sobre esse auxílio. Esse benefício está previsto na lei de número 8.213, da data de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras previdências. Artigo 80. O auxílio reclusão, cumprida a carência prevista no inciso 4º do caput do artigo 25 desta lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa, nem estiver em gozo de auxílio doença, de pensão por morte, de salário maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. Redação dada pela Lei de número 13.846 de 2019. Desta forma, minha gente, os dependentes de presidiários em regime fechado, de acordo com a lei do auxílio reclusão, terão direito se forem de baixa renda e não receberem nenhum tipo de remuneração ou benefício aí do INSS. Quem é, minha gente, o responsável por pagar aí esse auxílio reclusão? Como se trata de um benefício previdenciário do INSS, o auxílio reclusão deve ser pago direto pela instituição, ou seja, o INSS, aos dependentes, e somente os presos que contribuíram por um período mínimo para o órgão terão direito aí ao suporte para os familiares. Inclusive, vale lembrar que o pagamento não é automático e deve ser solicitado à instituição pelos dependentes. Quais são os requisitos para ter direito ao auxílio reclusão? Muita gente acredita que basta ser preso para receber o auxílio reclusão, mas na prática não é tão simples. Uma série de requisitos deve ser cumpridos para que os dependentes do preso tenham direito aí ao recebimento do benefício. Entre eles, valor do salário do trabalhador preso, não receber nenhum outro benefício e ter aí um tempo de contribuição para o INSS. Valor, salário do trabalhador
preso. Vamos saber. O requisito principal é que o trabalhador preso tenha baixa renda. O que muda é que a cada ano o valor que determina se o presidiário terá direito ou não é atualizado. Em 2024, o INSS passou a utilizar o teto de R$ 1.819,26. Para saber se o trabalhador preso é considerado de baixa renda, o cálculo é feito com a média dos salários de contribuição nos 12 meses anteriores à prisão. Se o preso não estiver trabalhando no momento, mas ainda estiver segurado, o valor considerado será o pagamento do último mês de contribuição. Caso a data da prisão seja anterior ao dia 18/6/2019, sempre será considerado o valor do último salário. Se a média ultrapassar o teto ou o valor do último salário estiver acima do teto, os dependentes não poderão solicitar aí o auxílio reclusão. Não receber nenhum outro benefício é mais um dos requisitos. É simples, caso seja preso e esteja recebendo qualquer outro tipo de remuneração ou benefício, como por exemplo, pensão por morte, salário maternidade, auxílio doença, entre outros, os dependentes não terão aí direito ao recebimento do auxílio reclusão. Tempo de contribuição para o INSS. Houve uma mudança na lei previdenciária que impactou aí o auxílio reclusão antes e depois da reforma da Previdência em 2019. Desta forma, todos os presos após a data de 18/6/2019 precisam ter uma carência mínima de 24 meses, ou seja, 2 anos. Isso significa que para os dependentes terem direito, o presidiário precisa ter contribuído pelo menos 2 anos para o INSS. Antes, não havia, portanto, período de carência. Quem pode receber o auxílio por reclusão? Apenas familiares diretos são considerados dependentes para o auxílio reclusão, ou seja, o cônjuge, marido ou mulher, ou companheiro, companheira, filhos, pais e irmãos, e mesmo assim eles precisam cumprir alguns requisitos para fazer aí a solicitação. Cônjuge ou companheira, companheiro de qualquer idade, filhos não emancipados menores de 21 anos, filhos inválidos ou portadores de deficiência de qualquer idade, pais ou irmãos não emancipados menores de 21 anos, pais ou irmãos inválidos ou portadores de deficiência de qualquer idade. Uma dúvida, minha gente, bastante comum é se todos esses dependentes terão direito ao benefício. A resposta é não. A legislação divide em 3 classes. Classe 1, cônjuge ou companheiro e filhos. Classe 2, os pais. E a classe 3, irmãos, ok? Essa classificação determina a ordem de prioridade no recebimento do auxílio reclusão. A classe 1, minha gente, é a categoria prioritária para receber o benefício. Nela, não há necessidade de comprovação de dependência financeira do preso, dependência econômica presumida. Basta comprovar com documento, certidão de nascimento, casamento ou união estável para solicitar aí o auxílio. A classe 2, na ausência de beneficiários da classe 1, os pais passam a ter direito ao benefício. Entretanto, precisam comprovar que dependiam financeiramente do trabalhador detido, ok? A classe 3, para que os irmãos
receba o auxílio reclusão, é necessário que não haja dependentes das classes anteriores. Além disso, a comprovação de dependência financeira também é obrigatória. Essa comprovação de dependência financeira para as classes 1 e 2 pode ser avaliada por meio de uma conta conjunta do presidiário com o dependente solicitante aí do auxílio reclusão. Outro ponto importante a destacar é que quando o trabalhador preso possui mais de um dependente na classe 1, por exemplo, esposa e filho, menor de antiga união ou filhos de mães diferentes, neste caso, o benefício deve ser dividido igualitariamente entre os dependentes. E qual a duração do auxílio reclusão, minha gente? Como já falei aqui no vídeo, o auxílio reclusão precisa ser solicitado pelo dependente e a duração do benefício é o prazo para iniciar o recebimento, vai depender de cada situação. A primeira coisa a se ter em mente é sobre o prazo para entrar com o pedido do benefício lá no INSS. Caso o dependente entre com o pedido até 90 dias após a prisão, terá direito a receber o valor a partir do dia em que o trabalhador foi preso, ou seja, todo o valor retroativo. Já os filhos de até 16 anos possuem aí um prazo maior de 180 dias, tá certo? Esse prazo maior é válido porque muitas vezes a criança que vive com outro responsável, por exemplo, pode demorar mais para saber que o pai ou a mãe foi detido, ok? Se a solicitação for realizada após esses prazos, o pagamento não será retroativo e o dependente terá direito ao auxílio reclusão a partir da entrada das documentações. O tempo de duração do benefício pode variar, por isso, os dependentes precisam estar atentos às regras. Filhos receberão o auxílio até os 21 anos ou enquanto durar a prisão. Filhos inválidos ou portadores de deficiência receberão o auxílio enquanto o trabalhador estiver recluso. Cônjuge, companheiros, depende de 2 fatores: tempo de união e idade do dependente. Se estiverem juntos há menos de 2 anos, o auxílio reclusão será de 4 meses apenas, tá bom? Entretanto, se a união tiver mais de 2 anos, dependerá da idade do beneficiário, segundo a tabela que eu irei colocar aqui nesse vídeo para vocês. E vocês fiquem à vontade para parar o vídeo e printar e entender melhor. Em quais hipóteses ele pode ser suspenso? Existem algumas situações, minha gente, em que se pode suspender o recebimento aí do auxílio reclusão. Pode parecer óbvio, mas é importante lembrar que assim que o trabalhador for solto, os dependentes perdem também o direito ao benefício. Nesse caso, é obrigatoriedade do dependente que recebe aí o benefício, da família que recebe o benefício, informar ao INSS sobre a soltura, ok? Outra forma de suspensão do auxílio é se o dependente não apresentar a declaração de cárcere que comprova a prisão aí do contribuinte e é emitida pelo órgão competente. Esse documento precisa ser entregue a cada 3 meses ao INSS, pois na sua ausência a instituição pode sim bloquear aí o recebimento, o valor, tá certo? Se por algum motivo o dependente não conseguir apresentar dentro do prazo, mas entregar ao INSS posteriormente, o benefício deve voltar a ser pago. Caso, minha gente, o trabalhador fuja,
receba liberdade condicional ou tenha pena revertida para o regime aberto ou semiaberto, o dependente também deve solicitar aí o encerramento do benefício diante aí o INSS. Em alguns casos, o trabalhador pode exercer atividade remunerada dentro da prisão. Mesmo que isso ocorra, o auxílio reclusão pago ao dependente não deve ser suspenso. Como solicitar, então, o auxílio reclusão? O que é preciso ressaltar, minha gente, é que o pagamento não é automático. Mais uma vez dizendo, é dever do dependente entrar com pedido para receber o auxílio reclusão. A solicitação do benefício é bastante simples e pode ser feita em 3 canais, ou seja, portal Meu INSS, aplicativo para smartphone Meu INSS, que é disponível, em iOS e Android, central telefônica do INSS pelo número 135, ligação gratuita. Em alguns casos, o INSS pode negar o benefício ao julgar que aquele dependente não tem direito ou o segurado não cumpria todos os pré-requisitos para receber aí o auxílio reclusão. Nessas situações é comum que o dependente procure a justiça para reverter a decisão. E quais os documentos necessários, minha gente? Para concluir a solicitação, o dependente ou responsável precisa apresentar as seguintes documentações: documento com foto do trabalhador preso e do dependente solicitante, carteira de trabalho, carnê de recolhimento de contribuição ao INSS ou qualquer outro que comprove aí a relação com a Previdência Social, declaração de cárcere emitida pela prisão onde o trabalhador se encontra recluso, documento que comprove a relação de dependência, como certidões de casamento ou nascimento, e no caso de pais e irmãos, conta bancária conjunta para comprovar aí a dependência financeira. O funcionário foi preso. A empresa tem algum papel nesses casos? São dúvidas, tá? Em relação ao auxílio reclusão, a empresa não precisa tomar nenhuma atitude. Entretanto, é importante que esteja em dia com a contribuição do colaborador contratado com carteira assinada. Do ponto de vista de gestão, existem muitos empregadores que possuem dúvidas sobre o que fazer quando um colaborador é preso. A dica principal é não se precipitar e tomar as decisões com base nos acontecimentos. A demissão por justa causa é uma opção, mas desde que haja embasamento para tal. Por lei, ela só pode ser concretizada devido exclusivamente à prisão, quando o trabalhador for condenado sem chances de recurso, ou seja, demiti-lo por justa causa no momento da prisão pode causar problemas futuros se o colaborador for inocentado. De qualquer forma, é direito do empregador demiti-lo sem justa causa, tá certo? Mediante pagamento de todos os benefícios do trabalhador. Outra saída para a empresa é suspender o contrato de trabalho até que a situação seja resolvida. Durante esse período, não há obrigatoriedade de pagamento de salário, principalmente porque o trabalhador não cumprirá aí as suas funções. Outros benefícios trabalhistas também podem ser suspensos para funcionários presos no regime fechado, entre eles férias, 13º salário e recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS, tá certo?
quando o trabalhador deixar a prisão, se for desejo do empregador, o contrato pode ser retomado. Lembre-se, minha gente, que no caso de suspensão de contrato, o trabalhador deve ser avisado por meio de carta enviada à unidade prisional onde estiver e assinar que está de acordo com a decisão. Uma alternativa também é fazer um acordo com o trabalhador e decidirem juntos aí o melhor caminho a ser seguido. Apesar de não ser obrigatório, alguns gestores podem optar por oferecer algum tipo de suporte à família do trabalhador, seja ele psicológico ou material. E agora nós iremos então para a conclusão final acerca do tema aí, auxílio reclusão. Apesar, minha gente, de todas as informações equivocadas sobre o auxílio reclusão, como você pôde perceber nesse vídeo, o benefício é concedido apenas em casos específicos e quando o preso é segurado do INSS. Além disso, é essencial lembrar que o beneficiário é o dependente do presidiário e não a pessoa que cometeu aí o crime, ok? Sendo assim, é importante que todos conheçam a lei e principalmente o que mudou após aí a reforma da Previdência em 2019, que trata especialmente sobre a carência para o concedimento aí do benefício. Os dependentes devem se atentar quais classes são prioritárias no recebimento do benefício e a necessidade de fazer a solicitação do auxílio reclusão, além de quais documentos devem ser apresentados ao INSS. Já as empresas que eventualmente tiverem um colaborador preso devem avaliar a melhor opção para lidar com a situação e tomar todos os cuidados para não terem aí problemas judiciais, ok? Então encerramos aqui esse tema polêmico, tirando todas as dúvidas, tá? E também tirando os preconceitos, tá certo? Espero ter ajudado vocês, né? Trazendo luz aí acerca do auxílio reclusão. Eu agradeço o carinho de todos vocês aqui no canal e mais uma vez lhes convido para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixarem o seu like, deixem logo abaixo aqui os seus comentários que posteriormente eu estarei então lhes respondendo. Fiquem todos com Deus, a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Gratidão, gratidão e gratidão sempre. Tchau, tchau, pessoal!